Nerds, a série do Loki acabou de sair, cara, e nessa série do Disney Plus a gente teve um vislumbre ali do multiverso e apresentou, né, na verdade tá apresentando várias versões do personagem do Loki. Já sabemos aí que a Lady Loki e o Kid Loki já estão na série, né, pelo que foi dito, mas será que outras versões do personagem estarão nessa série, né? Bem, só saberemos isso com o tempo. Mas nos quadrinhos o Loki tem várias versões alternativas, né, que são até mais poderosas do que o Loki normal dos quadrinhos e o Loki ali do UCM também, cara. São versões assim, nível divindade mesmo. Por isso então no vídeo de hoje eu vou trazer as versões do Loki por nível de poder, pra gente ver aí de todas qual é a versão mais poderosa, que tem mais habilidade, beleza? Então se inscreve no canal, cara, já deixa o like aqui embaixo também, vem comigo. Lembrando que eu tô usando o óculos do Ciclope aqui. Não sei, na real, gostei de usar o óculos do Ciclope. E essa blusa aqui do Loki que eu tô usando é uma blusa com uma estampa exclusiva da minha loja. No primeiro link da descrição você consegue garantir que é limitada, tá? Então corre lá, ó, eu sou um deus, criatura ridícula, o Loki falando, beleza? Então muito da hora essa estampa exclusiva, como eu falei, cara, apoia lá na minha loja, vai estar me ajudando demais, beleza? Link na descrição. Bora pro vídeo então. Vale lembrar que essa é uma lista pessoal, cara. Eu organizei essa lista, né, com base no que eu conheço desses personagens e na minha opinião. Se você não concordar, achar que uma versão do Loki é mais poderosa do que a outra, você pode comentar o seu próprio rank aqui embaixo, beleza? Bora pro vídeo. Número 10, temos a versão do Loki chamada de Satã, cara. Pois é uma versão bem obscura do Loki e também bem fraca, né? Fora que, em teoria, ela nem é o Loki, sim, uma versão do Loki, né, que a gente conhece hoje em dia. Mas enfim, cara, o deus da trapaça Loki, né, já foi sim o próprio Satã nos quadrinhos da Marvel. Isso foi lá em 1949, em Vênus número 6. O Loki chamou a si mesmo de Satanás várias vezes, né? A Marvel nessa época ainda não era a Marvel que nós conhecemos hoje. E bom, o Loki, ele era totalmente diferente. Como eu disse, ele se passava por Satanás e também tinha até mesmo um filho, cara, que também era um demônio. A motivação desse Loki era simplesmente casar com Vênus, que era uma deusa. Bom, o Loki não conseguiu isso, né, e simplesmente ameaçou dominar todo mundo. Esse Loki tem a maioria dos poderes do Loki padrão, né, dos quadrinhos, como magia, super força, super agilidade, inteligência e etc, né? Ele é bem mais superior do que um humano comum. A diferença aqui é que ele é um personagem meio secundário, né, e vencer ele era extremamente fácil, cara. Fora que mesmo ele sendo assim, digamos que inteligente e maligno e poderoso, né, tinha uns poderes da hora, ele era também ao mesmo tempo muito burro. Ele era assim inteligente pra fazer planos malignos, né, mas ao mesmo tempo ele era muito burro, porque não tinha ambições nenhuma. Ele tinha potencial pra ser um grande vilão, cara, mas ele não tinha uma motivação muito boa, além de querer se casar com uma outra deusa. Enfim, então comparando essa versão do Loki, né, o Loki Satã, com as outras versões aqui dessa lista, eu acredito que esse Loki, cara, ele merece ficar nessa posição porque ele não é tão poderoso assim. Número 9, temos agora o Kid Loki, cara. Pode ser uma surpresa pra alguns, mas sim, cara, na minha opinião, o Kid Loki, ele é uma das versões mais fracas do Loki, cara. Em alguns momentos, ele até mesmo fica atrás do Loki Satã que eu citei anteriormente. O Kid Loki é basicamente uma reencarnação do Loki clássico dos quadrinhos, né? A diferença é que ele é uma criança bondosa e usa os seus truques, né, as suas trapaças, seus poderes mágicos para o bem. Ele inclusive já ajudou o seu irmão Thor em diversas aventuras, né? Ele também já fez parte dos Jovens Vingadores e se provou ser um bom garoto, né? Em questão de poderes, ele é extremamente limitado. Ele era apenas uma criança e tinha apenas parte dos seus poderes mágicos de quando ele era adulto, né? Ele também precisava de descanso intensivo após realizar alguns feitiços complexos, né? No final das suas histórias, o Kid Loki acabou morrendo e se fundiu com o fantasma do antigo Loki, né? Que ele era chamado de Ikol, que é o Loki ao contrário. Eu ainda vou citar essa versão do Loki, né, chamada de Ikol aqui nesse vídeo, né, só que vai ser um pouquinho mais pra frente, eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas então o Kid Loki, cara, pelo menos o Kid Loki dos quadrinhos, eu vou deixar ele aqui nessa posição porque ele era bem limitado. Ele não conseguiu usar os seus poderes assim tão bem quanto o Loki normal. Número 8, temos agora o Loki do UCM, né, do universo cinematográfico da Marvel. E ele tá aqui nessa posição, cara, porque não é surpresa pra ninguém que o Loki do UCM, dos filmes da Marvel, né, ele é bem
bem limitado, bem nerfado também, comparado com a sua versão dos quadrinhos, que é super poderosa. No CM ele já se provou bem mais poderoso do que o Loki Satan e o Kid Loki, né, que eu já citei. Mas ele ainda é bem mais fraco do que o Loki na sua versão base dos quadrinhos. E até mesmo que os outros Lokis aqui dessa lista, segundo a minha opinião. O Loki do universo cinematográfico da Marvel se tornou bem poderoso com o tempo, né? Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o quão poderoso é o Loki do CM, né? Dá uma olhadinha no canal, cara, que esse vídeo vai estar aqui postado. Eu postei na mesma semana que eu tô postando esse vídeo aqui. Mas bem, o Loki do CM é um usuário de magia formidável, cara. Ele já conseguiu forjar sua morte 2 vezes, né? Matou mais de 100 pessoas em um dia lá na Terra e já encarou até mesmo a Valkyria. O Loki também já se passou pelo próprio Odin, usando ali alguns truques de magia, e isso deu tão certo que ele se passou pelo Odin durante 5 anos. Ele também é um excelente lutador no combate ali corpo a corpo, né? E também é ótimo com armas brancas, né? Como facas, espadas, adagas. A única desvantagem dele é que ele é bonzinho demais comparado a outras versões do Loki. Pois é, nerds, esse Loki, cara, do CM, da série da Disney ou dos filmes dos Vingadores, ele é bem mais bonzinho do que a sua versão principal ali dos quadrinhos. Tanto que quando o Odin morreu lá em Thor Ragnarok, né? O Loki abraça de vez o seu lado de anti-herói, deixando de ser malvadão e um vilão, né, dos Vingadores. E ser bonzinho demais, quando se é o deus da trapaça, cara, é uma baita desvantagem, né? Tem que concordar comigo. Ele inclusive foi morto pelo Thanos porque ele tentou matar o Thanos, né? Esse Loki do CM também não é tão poderoso igual as suas versões dos quadrinhos, que usa várias magias diferentonas, né? Talvez a gente veja um desenvolvimento do Loki no quesito poderes um pouco mais nessa nova série do Loki. Bom, então eu vou deixar ele aqui, cara, porque assim, ele sabe controlar a magia, mas não tão bem quanto a sua versão principal dos quadrinhos. Ele também tem esse lado um pouco mais bonzinho, então vai ficar aqui nessa posição. Número 7, temos aí o Loki clássico, né, que é a versão principal, original do personagem, que costuma também ser uma das versões mais malignas do Loki. Inclusive, quem costuma ver os filmes aí do CM não deve estar acostumado com esse personagem aqui, essa versão do Loki. O Loki clássico tem uma aparência bem mais adulta, e em alguns quadrinhos ele parece até mesmo ser um velho, cara. Pois é, ele é pura maldade, e é literalmente o deus da trapaça. Ele mente, mata e domina muito bem a magia, e não se importa com ninguém, cara, nem mesmo com a sua família, né? Mas essa versão do Loki, apesar de tudo isso, já foi morta nos quadrinhos, né, o cerco, e ele também fisicamente é bem fraco, né, tirando essa parte da magia. Com magia ele é muito poderoso, mas fisicamente é bem fraco. Fora que os seus planos quase sempre dão errados por causa do seu irmão Thor, né, que acaba vencendo ali, ou até mesmo pelos próprios Vingadores, que já encarou esse Loki várias vezes. Ele é muito inteligente, mas a sua ambição e maldade o fazem perder a cabeça em alguns momentos, né, o que faz com que ele acabe sendo instável demais, e isso é uma baita desvantagem. Esse Loki dos quadrinhos, inclusive, foi o responsável pela junção dos Vingadores, né? E também acabou perdendo a batalha após o Thor descobrir que ele tentou manipular o Hulk pra matar o Thor. Esse Loki dos quadrinhos, ele é poderoso, né? Mas tem muitas falhas que o tornam vulnerável demais. Tanto que, como eu disse anteriormente, ele já morreu, né, durante algumas sagas dos quadrinhos. Ah, esse Loki dos quadrinhos, apesar de ser a versão original, principal do Loki, né, ele não tem acesso a todos os poderes do Loki. Isso porque o Odin não permitia que o Loki usasse os seus poderes mágicos à vontade, né, de forma ilimitada. Então o Odin meio que lançou um encantamento ali pra meio que restringir os poderes do Loki. Por isso, então, esse Loki também acaba ficando aqui nessa posição e não consegue usar os seus poderes no máximo, beleza? Bora pro próximo. Número 6, temos agora ela, cara, a Lady Loki. Ela que inclusive vai estar aí na nova série do Loki, né? É basicamente o Loki clássico, né, dos quadrinhos, mas em um corpo feminino. Basicamente, após o Ragnarok, o Loki, que havia morrido, voltou em um corpo feminino, que na verdade era pra ser a Lady Sif. A Lady Loki tem basicamente os mesmos poderes do Loki que eu citei anteriormente, né? Afinal, ele é o Loki clássico também, só que no corpo feminino. A principal diferença, cara, é que a Lady Loki, né, por ter uma aparência um pouco mais jovial, se sai muito melhor nos combates corpo a corpo, né? É um pouco diferente do Loki clássico, que costuma ignorar, né, as batalhas corpo a corpo e fica mais na manipulação e nos poderes mágicos. A Lady Loki, ela é um pouco mais habilidosa no soco, né? Por isso que eu vou deixar ela aqui
um pouco à frente. A Lady Locke deixou de existir nos quadrinhos durante o arco O Cerco, né? Mas depois ela voltou em 2014 com uma versão diferente. Dessa vez, a Lady Locke estava conectada à fluidez do gênero do Loki, já que o Loki se mostrou capaz de mudar, né, entre várias formas, né, embora ainda permaneça fisicamente como o Loki que a gente conhece. Mas como eu disse mesmo, cara, por a Lady Locke ter os mesmos poderes do Loki clássico, fica difícil classificar muito acima, né? Só que, como ela tem um lance do combate corpo a corpo, ela gosta dessa coisa física, e já o Loki normal ali, clássico, não gosta tanto, eu vou deixar ela numa posição superior, beleza? Número 5, temos o Loki do universo Ultimate da Marvel, cara, e essa aqui é uma das versões mais cruéis do Loki, cara. Eu acho que ela só perde, na verdade, pra sua versão clássica dos quadrinhos que eu já citei, né? Esse Loki aqui do universo Ultimate, ele era um mentiroso extremamente habilidoso, né? Sem contar a sua inteligência sobre-humana, a sua força e sua magia também o ajudavam muito. Ele era tão poderoso que quando Thor chegou na Terra, né, e começou a dizer que era um deus, ele fez todos os Vingadores acreditarem que o Thor era na verdade um lunático. Essa mentira durou muito tempo nos quadrinhos, né? Tempo suficiente para que o Loki começasse uma guerra aqui na Terra. E nerds, o Loki aqui era tão poderoso, cara, que ele conseguiu fazer o Thor duvidar de si mesmo. Até o próprio Thor começou a questionar se ele era mesmo um deus ou só um humano normal com problemas mentais, pra tu ver que o cara tá em outro nível de mentiras. Esse Loki é pura maldade e manipulou muito bem os Vingadores e o próprio Thor, cara. Por essas habilidades, por esses feitos, eu vou deixar ele aqui nessa posição. Mas em questão de poderes, cara, na minha opinião, ele tem sim os mesmos poderes também do Loki clássico. As versões do Loki, elas não são muito overpower, né? Elas não se diferenciam tanto assim umas das outras. É mais um detalhezinho que faz com que a gente coloque uma na frente, uma outra atrás. E vocês vão pegando isso aqui durante esse vídeo. Número 4, temos agora o Loki, o agente de Asgard, cara. Lembra que eu disse anteriormente que o Kid Loki havia se fundido com o Ikol, né, que era o fantasma do Loki clássico? Pois é, os dois se tornaram o agente de Asgard, que é uma das versões mais poderosas do Loki. Esse Loki aqui se tornou um guardião de Asgard, e diferente lá do Loki clássico, né, dos quadrinhos, essa versão do personagem do Loki, ela é bondosa. Essa versão do Loki ainda tem sim a sua contraparte dentro dele mesmo, maligna, né, mas graças ao Kid Loki, que também tá dentro dele e é bondoso, fazia parte dos Jovens Vingadores, a sua contraparte malvada acaba cedendo, né, aceita um pouco essa bondade. O Loki, agente de Asgard, cara, cuida ali dos Jovens Vingadores meio como um líder, né, e ele é tão poderoso e inteligente que ele conseguiu até mesmo manipular o Icano, o filho da Feiticeira Escarlate, que é muito poderoso com magia, para deixar ele mais velho. Isso porque quando o Kid Loki acabou se fundindo com o Cole, ele manteve a sua forma de criança, né, mas ele precisava ser mais velho, né, para ter acesso aos seus outros poderes. E falando em poderes, o Loki, agente de Asgard, tem todos os poderes ali do Loki, né, como manipulação de magia, a habilidade de armas brancas como facas, adagas e espadas. Ele também é muito inteligente e por ser bonzinho, né, ele usa toda a sua inteligência para o bem, né, e não perde tempo com vinganças ou qualquer coisa tosca do tipo. Então ele foca em aprender a controlar os seus poderes e usar esses poderes pro bem, cara. Isso também é uma baita vantagem, sem contar que esse Loki também ganhou os poderes de reescrever a realidade. Só que isso eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, se liga só. Próxima versão do Loki do nosso vídeo, temos agora o Loki do Reinado Sombrio. E cara, essa versão do Loki é sinistra e extremamente malvada. A maioria das versões do Loki, né, são puro mal, mas essa aqui em especial ela consegue até que superar todas, na minha opinião. Você lembra da Lady Locke que eu citei, né? Pois é, sabemos que o Loki voltou no corpo dela e conquistou a confiança do Thor, mas quando ele fez isso, imediatamente ele traiu seu irmão, né, e se revelou o Loki clássico que havia voltado à vida. O Loki então se juntou ao Norman Osborn, né, o Duende Verde, e juntos eles começaram a acabar com a humanidade. Esse Loki aqui tinha acesso total aos seus poderes, né, diferente da versão mais clássica ali, que o Odin meio que privava de usar os poderes no máximo. Esse Loki podia fazer muitas coisas. Esse Loki, pra vocês terem uma ideia, voltou no tempo e garantiu que o pai do Odin, o Bor, cara, morresse. E aí depois ele trouxe o Bor de volta dos mortos, cara, pro tempo atual, né, os dias atuais,
e o soltou aqui na Terra, causando então uma verdadeira aniquilação. Esse Loki aqui inclusive fez o Thor, cara, ser banido de Asgard e ganhou ainda mais poderes, né? Afinal ele não tinha nenhuma restrições, então foi conquistando cada vez mais poder. Essa versão do Loki, cara, se você acompanha os quadrinhos, sabe que ele conseguiu conquistar praticamente tudo que ele queria conquistar. Ele conseguiu acabar com toda Asgard, mas depois ele percebeu que isso foi um erro, e depois ele reparou esses erros, né? Mas cara, ele conseguiu fazer isso, então é um baita feito para essa versão do Loki. Número 2, o Rei Loki, cara, e essa sim é uma das versões mais overpower do Loki, cara, que ela existiu ali paralelamente com o Loki, agente de Asgard, que eu já citei anteriormente, né? Mas a diferença é que o Rei Loki, ele era de um futuro totalmente distópico. Esse Rei Loki, cara, ele conseguiu também destruir toda Asgard e também conseguiu desbloquear todos os seus poderes, né? Como o Loki do Reinado Sombrio que eu já mencionei. A diferença é que esse Rei Loki, ele ganhou ainda mais poderes após salvar as Almodra, que são as deusas de Asgard. Esse Loki, que também conseguiu a espada do Gorr, né, que era o carniceiro dos deuses. Então esse Loki, cara, ele conseguiu muitos poderes a mais do que as outras versões. Esse Loki também foi capaz, cara, de destruir toda a Terra sozinho. E também ele foi capaz de gerar raios místicos, né, capazes de vaporizar os seus alvos. Até mesmo vaporizar os próprios Asgardianos com muita facilidade. Esse Rei Loki pode viajar livremente em diversos pontos do tempo, né? Ele também pode mudar objetos, ressuscitar os mortos e é excelente em combate corpo a corpo, diferente de algumas outras versões do Loki. Ou seja, tudo que as outras versões do Loki não tinha, esse Loki aqui tem. Esse Rei Loki, cara, infelizmente ele acabou morrendo, né? Ele se sacrificou para salvar toda a sua realidade. Ele foi morto pelo Gorr numa tentativa de salvar o seu irmão Thor. Essa versão, o Rei Loki, cara, só não está em primeiro, segundo a minha opinião, porque a próxima versão, ela consegue fazer uma coisinha mais em especial e vocês vão entender o porquê, cara. Mas sim, o Rei Loki é muito poderoso e merece estar aqui em segundo. Número 1, temos agora Loki, o deus das histórias. O que acontece se você der o poder de um roteirista de quadrinhos para um personagem tão maluco, né, e maligno que nem o Loki? Bom, aí então nasce essa versão, Deus das Histórias, cara. Eu vou explicar mais ou menos o que é essa versão e o que ela traz pra gente. O Loki da nova Marvel, né, que é o agente de Asgard, que eu já citei anteriormente, depois de um tempo, ele acabou conseguindo o poder de alterar qualquer coisa, inclusive a própria realidade, a própria história. E assim ele se tornou o Loki, o Deus das Histórias. A história de como ele conseguiu, né, esses poderes é um pouco confusa, mas em resumo, né, o Loki tinha deuses ancestrais e esses deuses deram ao Loki o poder do Deus das Histórias. É uma história um pouco confusa, né? Eu posso, enfim, fazer um vídeo aqui pra vocês explicando tudinho com mais detalhes, se vocês quiserem. Mas enfim, esse Loki consegue fazer, cara, basicamente o que ele quiser, mano. Ele comanda a história em quadrinho. Ele pode alterar a realidade, alterar o roteiro das histórias ao bel prazer dele. Só que ele não é tão malvado assim, né? Ele então não usa os seus poderes pra prejudicar, pra ferrar a vida dos outros. Foi esse Loki que se tornou presidente nos quadrinhos, então você também pode chamar esse Loki Deus das Histórias de Loki Presidente, né? Ele inclusive já alterou a sua própria história. Afinal, ele é o seu próprio roteirista. Poucos personagens nos quadrinhos da Marvel tiveram acesso ao poder do roteirista, né? Normalmente são deuses cósmicos ou algum evento que dá esse poder a algum personagem bem importante. Então, esse Loki é um desses poucos personagens com esses poderes. Ele pode, se ele quiser, simplesmente rebootar todo o universo da Marvel se ele quiser. É claro que ele não vai fazer isso porque essa versão do Loki não é tão malvada assim, então não tem por que ele fazer isso, né? Mas sim, ele tem esse poder. Fora os outros poderes que ele já tinha, né, como manipulação de magia, o poder de trazer os mortos de volta à vida, a habilidade com facas, espadas, combate corpo a corpo, etc. Mas me diz aí, cara, curtiu essa lista? Gostou desse ranking? Tá ansioso pra ver a série do Loki inteira? O que tu tá achando? Comenta as teorias aqui embaixo que eu vou trazer mais vídeos do Loki. Adquire lá minha camisa, cara, exclusiva do Loki. Eu sou um deus, criatura ridícula, tá bem da hora. E assim eu vou continuar trazendo mais estampas exclusivas que eu gostaria de usar, cara. Eu pego, crio aqui e vou trazer pra vocês, meu irmão. O link tá aqui embaixo na descrição. O preço tá bem da hora, mano. Dá pra você adquirir e ainda vai estar me apoiando demais. Beleza? Falou, valeu, nerds. Tamo junto e fui.